nós vamos começar falando da atividade sobre simetria, tá? Então, ó, a habilidade que espera-se que ao final dessa atividade vocês possuam é reconhecer e construir figuras simétricas de translação obtidas por simetrias de translação, rotação e reflexão, usando instrumentos de desenho, que é o que a gente vai usar, ou softwares de geometria dinâmica e vincular esse estudo a representações planas de obras de arte, elementos arquitetônicos, entre outros. Tá? O elemento arquitetônico, né, que a gente vai ver seria o mosaico, que eu vou mostrar na próxima atividade. Então, simetria, vamos conceituar. É o conceito que passa por várias áreas, como matemática, artes, biologia e arquitetura. Para muitos, ela é sinônimo de beleza e perfeição. Desde a Grécia Antiga, a simetria é utilizada para passar um senso de ordem e harmonia nas construções. Vamos ver o que é simetria. Simetria é quando duas partes de um elemento dividido no meio são iguais. O termo simetria vem do grego sim, que significa junto, mais metron, que significa medida ou a qualidade do que tem a mesma medida. Sendo assim, se um elemento separado em partes e ambas, quando sobrepostas, têm o mesmo tamanho, sobrepostas é colocada uma em cima da outra. Pensa quando a gente dobra uma folha. Se você coloca ela em cima uma da outra e você abrindo, você tem duas partes iguais, ela é simétrica, né? Significa que aquela linha aqui da dobradura seria o eixo de simetria, que eu já vou mostrar para vocês. Então, sendo assim, se um elemento é separado em partes e ambas, quando sobrepostas, colocadas uma em cima da outra, têm o mesmo tamanho, ele é considerado simétrico. Na geometria, um objeto apresenta simetria quando se parece o mesmo depois de uma transformação, que é aquelas coisas que a gente fez nas aulas passadas, né? Que seria a reflexão, né? Parecida com a reflexão, como reflexão ou rotação. O eixo de simetria é uma linha real ou imaginária que atravessa o centro da figura. Um eixo de elementos simétricos são figuras geométricas. Um exemplo, né, de elementos simétricos. Então, algumas figuras geométricas que são simétricas, ó. O quadrado, o círculo e o triângulo. Essa linha pontilhada aí a gente chama de eixo de simetria, que ela pode ser uma linha real ou uma linha imaginária. E uma figura não simétrica é essa figura aqui que a gente chama de paralelogramo. Se você procura o centro dela, faz uma dobra, você não tem figuras simétricas, que são parecidas, iguais, né, com a mesma medida. E aí nós temos aqui, na biologia, a simetria consiste na correspondência ideal do corpo de uma planta ou animal em relação a um centro, eixo ou um plano. Dessa forma, os órgãos ou partes envolvidas são distribuídas em uma determinada ordem. Aqui, o famoso desenho do homem vitruviano de Leonardo da Vinci mostra esse conceito de simetria no corpo humano, né? Então, ele faz divisões no corpo humano para mostrar a simetria, né? Que um lado seria igual ao outro, né? Seria a mesma medida, mesmo tamanho. Já na gramática, a simetria é a correspondência regular entre elementos da frase, né? Também tem poemas que são simétricos, tá? Tipos de simetria. Agora que você já sabe o que é simetria e onde ela está presente, vamos falar sobre seus tipos. Eles variam de acordo com o eixo de simetria, aquela linha pontilhada. Então, a forma que você utiliza o eixo de simetria vai dizer qual tipo de que tipo de simetria nós estamos falando. A primeira é a simetria reflexiva, né? Tem aquele reflexiva, você lembra do espelho, né? Na simetria reflexiva, também conhecida como do espelho ou axial, uma linha passa sobre a figura ou objeto de tal maneira que as duas partes ficam exatamente iguais, como se uma fosse o reflexo da outra. Olha os exemplos. Então, se você cortar o panda aqui ao meio, né, uma linha imaginária, os dois lados, né, tanto o lado esquerdo quanto o direito, ficam exatamente iguais, né? Essa figura, essa aqui também, se você cortar ela de qualquer maneira, né, na vertical, na horizontal, tá? Na diagonal, você tem figuras iguais. Então, os desenhos aqui do urso e aqui essa ilustração, parece uma flor, né?
A simetria reflexiva aparece na natureza quando observamos o reflexo de objetos, elementos e animais na água. Repare como as imagens passam uma sensação de beleza, equilíbrio e harmonia. Então, ó, seria umas árvores, né? O reflexo dela tem a simetria, nesse caso o eixo de simetria seria essa linha que separa as árvores do rio. Simetria na natureza. Os gansos, né? Os cisnes, desculpa. Os cisnes, então, ó, simetricamente, né? Se você olhar, são iguais. Tá? A simetria rotacional ou central acontece ao girar uma figura ao redor de um ponto. É o girar mesmo, tá ok? Ela fica exatamente como na posição original, ou seja, a aparência do objeto não muda mesmo depois da rotação. Veja o exemplo abaixo, a figura continua com o mesmo formato, independente da sua posição. Então, você vai girando ela 360 graus, ó, aqui girou 90, 180, 270 e por fim girou 360. Em todas as posições ela tem o mesmo formato, né? Então, isso seria a simetria por rotação. Você rotaciona a figura, né? Faz rotacionar de forma circular, né? Lembra da circunferência? 90 graus, 180, 270, depois 360. Você tem a figura igual, tá bom? Então, rotação, rodar, rotacionar, tá bom? Simetria por translação é uma transformação geométrica em que todos os pontos de uma figura e os respectivos transformados definem a mesma direção, o mesmo sentido e estão à mesma distância numa translação. Qualquer segmento de reta é transformado num segmento de reta paralelo e com o mesmo comprimento. Qualquer ângulo é transformado num ângulo congruente, que é um ângulo com a mesma medida. Isso a gente estudou também, tá? Aqui, ó, um exemplo de translação, né? Esse triângulo aqui, para se transformar nesse, ele transladou 180 graus. Aqui, 90 graus. Então, baixou e virou para o lado. Então, você faz esses movimentos. 5 exemplos de figuras simétricas. Então, agora que já vimos tudo sobre simetria, fique com alguns exemplos de imagem belíssimas. Então, a borboleta, ó, cortada ao meio fica simétrica. O elefante. Aí, nós temos aqui 2 pessoas na gangorra, né? Você passar o eixo de simetria aqui no meio, exatamente igual dos dois lados. Nós temos 2 pessoas, né? Próximas, uma da outra, né? Aparentando que vai ser um beijo, né? Ou uma conversa bem próxima, observando também a simetria e que aparenta ser uma borboleta, né? Formato de uma borboleta. Aqui nós temos o livro, né? Fica bonito, né? O reflexo dele, né? A simetria, talvez sobre uma superfície que reflete, fica parecendo uma boca, né? E aqui nós temos as atividades, os exercícios. No exercício 1, você vai dizer qual dessas figuras aqui apresentam simetria. Que se você passar um eixo, né, imaginário ou real, pelo centro da figura, se ela ficaria simétrica. Pode ser horizontal, vertical, na diagonal, tá bom? Na 2 é para indicar quantos eixos de simetria tem cada figura. Quantas vezes eu consigo dividir ela ao centro que ela fica igual. Tá? Que você tem o eixo de simetria, que você tem figuras semelhantes. Quais pares de figuras a seguir mostram uma reflexão por um eixo, né? Eixo vertical ou horizontal. Aí você vai ver aqui quais delas você tem. Então, aí seria uma simetria por, vamos lembrar aqui, por reflexão. Então, quais delas você vai passar uma linha na horizontal ou na vertical e elas são iguais, o reflexo uma da outra, tá bom? Agora, a 4, reproduz a figura e desenhe sua imagem refletida em relação à reta R, em relação a essa reta vertical. Então, você vai desenhar ela aqui refletida do outro lado, em relação à reta
R. Então, você vai contar quantos quadradinhos que ele tem de distância da reta R para poder fazer igual desse lado, tá bom? Você pode até fazer a reta R aqui também, não tem problema. As 5 reproduzem uma malha quadriculada as figuras a seguir, né? Cada figura a seguir. A figura a seguir, perdão, que é uma só. Então, na letra A, você vai desenhar essa mesma figura, a simétrica dela em relação ao eixo A, esse vertical. Então, é parecido com o que a gente fez aqui em cima. E na letra B, uma figura que seja simétrica a primeira em relação ao eixo B, ao eixo horizontal, tá bom? Seria a figura mais de cabeça para baixo, tá ok? Pessoal, então é isso.